Olá! Boa tarde! Tudo bem? Como fomos de carnaval, pessoal? Tem um filtrinho aqui. Vamos chegando. Oi, Dani. Oi, Lu. Oi, Tati. Vamos chegando, porque hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, né? Que é gastropediatria, com uma outra gastropediatra, a doutora Eugênia. Desafios gastrointestinais no consultório pediátrico. Boa tarde, Nael. Pois é, hoje vamos falar, oi Pati, dos desafios gastrointestinais no consultório pediátrico, sobre essa perspectiva integrativa. Então eu trouxe para falar do assunto, oi Gustavo, boa tarde, uma gastropediatra, né, muito querida, minha aluna. Enquanto ela vai chegando, eu vou contar um pouco como que eu conheci a doutora Eugênia. Então, eu já fazia meus atendimentos online, né, de gastropediatria. Eu era uma das únicas, gente, se é que ainda não sou, pediatras, Gustavo, gastropediatra com esse olhar integrativo, né? Então, que colocava na minha prática fitoterapia, homeopatia, suplementação, né? Porque como vocês já sabem, eu sempre ficava assim, gente, não é possível que só tem remédio, só tem omeprazol, só tem laxante para fazer, né? Tem tantas outras possibilidades. Não, eu vou precisar aprender isso. E eu estava acompanhando uma criança com doença inflamatória intestinal na época. O pediatra que estava acompanhando, batendo o pé que era uma PLV, tá? Porque era um sangramento nas fezes. Só que era um sangramento muito persistente já há um tempo. E eu falando que não era PLV, que tinha mais coisas aí, né? Deixa eu ver aqui. Ah, a Eugênia já... Aguardar a Eugênia entrar. Olá, boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? É a Tudo primeira bom. live do ano? Me conta. Primeira live do ano com você. Ah, arrasou, maravilhosa. Seja bem-vinda. Eu tô aqui Obrigada. contando, Eugênia, né, como que a gente se conheceu. Que eu tava com uma paciente que, na verdade, o pediatra tava acompanhando como uma PLV, mas era uma PLV, assim, que já tava sangrando há muito tempo. A mãe com uma dieta de exclusão, assim, que ela só comia arroz e acho que era codorna, era um negócio assim que ela já não comia mais nada. E eu falando, isso não é a PLV. Isso não é a PLV, a gente precisa investigar, pedir uma calprotectina. Ah, mas é um absurdo pedir uma calprotectina numa criança tão pequena. Não sei se você lembra, mas acho que eram 5 meses, era pequena, era um bebezinho. Eu me recordo, era um bebezinho, era um lactente jovem, sim. E aí eu pedi indicação, não sei aonde, gente, eu preciso de alguém que entenda de doença inflamatória intestinal, porque na verdade, Eugênia, como eu já comecei os atendimentos online e eu morava, né? Eu fiquei um tempo em Rio Preto, em Barretos. E lá não tinha gastro nos hospitais. Então eu já defini que eu não ia atender doença inflamatória intestinal como pediatra, como gastro exclusiva, vamos dizer assim. Porque eu tinha muita prática clínica na minha residência, mas eu falei, como é que eu vou fazer com um paciente que precisa de uma infusão, precisa de imunobiológico, tem uma recaída e eu não tenho onde internar esse paciente, não tenho outros gastros na equipe, então eu nunca quis atender. Então, né, eu sempre procurei outros profissionais para atenderem junto comigo. E aí me indicaram a Eugênia.
E eu achei tão bacana, porque quando eu entrei em contato com a Eugênia, ela foi tão receptiva comigo, tão querida, tão simpática, que eu falei, ai, gente, eu amo pessoas gentis e bacanas, porque, né, é tão ruim quando você quer o melhor para o seu paciente, quer discutir o seu paciente com outro profissional, e esse profissional não tenho tempo, não vou falar, não quero saber. Então eu liguei para a Eugênia, a gente conversou, e eu falei, Eugênia, ó, eu já tô fazendo uma suplementação, tô fazendo uma suplementação para a mãe, para o bebê, porque, né, a mãe tá comendo só 2 tipos de alimento e a bebezinha não tá ganhando peso adequadamente. Então, claro, né, a gente vai ter que fazer o diagnóstico e tratar de maneira adequada, né, Eugênia? É muito importante a gente falar isso aqui, que pediatria integrativa, esse olhar integrativo não quer dizer não usar um corticoide, ou não usar um antibiótico, ou não usar um antiparasitário, não, não é isso, né? Eu queria o melhor tratamento para aquela criança, mas também não dá para a gente, por exemplo, uma PLV num olhar tradicional, só tira o alérgeno ali, muitas vezes, né, no caso da PLV, a proteína do leite de vaca, só tira o leite de vaca e não faz mais nada. Também não pode ser só por aí, né? E olha só, gente, que legal. A Eugênia, primeiro, ela não julgou, quer dizer, pareceu que ela não me julgou tanto assim. E ela não foi assim contra, ela se mostrou aberta, inclusive para entender. Ela falou: "Ah, que legal, que interessante, tal, tal, tal". E nisso ela, né, a gente começou a criar um relacionamento, acho que ela começou a seguir aqui o meu trabalho e foi indo. E, gente, o meu sonho era ter uma gastropediatra para fazer minha pós de pediatria integrativa, entender mais sobre intestino, assim, intestino nesse ponto de vista integrativo e a suplementação, para que eu, inclusive, pudesse encaminhar meus pacientes, porque eram muitos pacientes que iam chegando e eu falava, meu Deus, eu não tenho nem para quem encaminhar. E aí chegou a Eugênia, né? Então conta um pouquinho, Eugênia, sobre, né, se você já tinha esse interesse pela integrativa ou não, ou se foi algo que veio assim, né? Eu fui te falando, fui te mostrando, me conta um pouco essa trajetória sua na integrativa. Olha, Nath, foi tudo muito interessante, né? Porque de formada, eu tenho 27 anos de formada, tá? Então, e na época, quando a gente teve o primeiro contato, eu estava fazendo um ambulatório de doença inflamatória, sabe? Lá do meu hospital no Rio de Janeiro. Então, eu estava com uma prática clínica para esse lado muito assim aguçada, realmente, né? Mas sempre vinha um questionamento em mim. Exatamente, né? Poxa, mas o que mais que a gente pode fazer por esses pacientes? Porque a gente sabe que doença inflamatória são pacientes crônicos, acompanhamento multidisciplinar, e muitas vezes eles eram vistos somente como uma doença, né? Então, aí, depois, a gente se conheceu, foi antes da pandemia, né? Tô me lembrando aqui. E aí, a gente teve esse primeiro contato, eu falei, nossa, mas peraí, então existe uma outra forma disso ser conduzido de uma forma mais empática, de uma forma que cuide do paciente como um todo, não só os sinais e sintomas que ele manifeste. E aí veio a pandemia. E realmente a pandemia me fez pensar assim muito profundamente, até nas minhas próprias questões de saúde, né? E eu falei, não, peraí, algo não, tudo tem que mudar, porque não dá mais para continuar desse jeito, né? E foi aí que a gente se falou de novo por uma segunda vez Ah, e foi eu já disso, que aí eu te estava, encaminhei um né? paciente. Eu acho que Isso, de foi novo. até o Gustavo tá aqui, o Gustavo Cisante, é um médico integrativo aqui de Sim, Salvador. eu conheço o Gustavo. Foi esse E o paciente Gustavo queria que mesmo. eu acompanhasse um paciente com doença inflamatória. E eu falei, Gustavo, olha, doença inflamatória, se quiser que eu faça a parte de suplementação, nananã, tudo modular esse intestino, a gente faz. Mas assim, se você quiser, não, o diagnóstico é esse, o grau é esse, vamos fazer imunoterapia, não vamos fazer corticóide, não vamos, tem que desparasitar antes, não tem. Aí eu prefiro que acompanhe com uma pessoa que esteja fazendo isso o tempo todo. E eu lembro que na época, teu Instagram era bem até voltado para doença inflamatória, você estava sempre falando de doença inflamatória. E aí um parêntese, gente, para quem é pediatra e está aqui, olha a importância, né, de do nosso Instagram, dessa vitrine. Então, eu
falei com ele, não, pode até olhar lá no Instagram dela, ela tá sempre em evento de doença inflamatória e tal, tal, tal. E aí eu falei com você de novo. E aí eu tava bem no Foi, lançamento da minha pós de pediatria integrativa. Eu lembro exatamente. direitinho, eu tava na Praia do Foi. Forte. Eu lembro da cena, assim, a gente se falando, eu conversando, mas eu falei comigo, ai, ela não vai nunca fazer essa pós. Eu acho que eu tô perdendo meu tempo aqui falando com ela. E aí você entrou, né, para aquela primeira turma ali de pediatria Exatamente, integrativa. foi exatamente assim. Porque eu já vinha numa busca, num processo, e aí entra a questão de como que o universo alinha É, quando a gente tá numa energia, né, é. semelhante. E Então quando a eu já gente estava se muito abre reflexiva. também, né? Exato, exato. Precisa estar aberta. Né? É, Então, a primeira vez quando a gente se falou dos outros pacientes lá, se não me engano, acho que foram 2 ou 3 antes, bem antes da pandemia, eu falei, nossa, peraí, eu não entendo nada sobre isso. Mas assim, me interessou, sabe? Me isso, deu é. acendeu aquela luzinha, né? E aí depois com esse segundo paciente que já tinha passado por várias questões, né? Por conta da Covid e tal, os pacientes e toda aquela tragédia, enfim. E aí eu falei, não, então é o sinal que eu precisava para eu poder me embrenhar e me aprofundar mais nessa área, né? E me apaixonei. Eugênia, Olha e isso. foi uma mudança não só em relação ao atendimento dos seus pacientes, né? Bom, vamos até falar um pouco sobre isso, mas eu sempre, né, Eugênia é a aluna que eu sempre pedi a Deus, gente, porque ela fez a pós, ela fez a suplementação, aí depois ela foi para minha mentoria, e aí ela vai para o congresso agora que a gente vai ter, então é aquela aluna que, né, foi seguindo ali todos os produtos da nossa esteira, vamos dizer assim, né? E o que você achou de diferença, assim, em relação ao resultado dos seus pacientes? Olha, na prática clínica convencional, a gente olha somente a ponta do iceberg. Então, existem várias camadas, várias camadas. E nós não podemos estar olhando só para isso, só para o sintoma, só para a doença. A doença é o corpo manifestando o que está agredindo ele. Então, para a gente poder realmente ser eficiente e ter uma resposta duradoura, nós precisamos atingir todas essas camadas. E foi esse olhar e essa compreensão, essa virada de chave que a integrativa me trouxe. Porque como eu já tinha, quando eu comecei na integrativa, já tinha muitos anos de formada, então essa parte tradicional da medicina, baseada em evidências, aquela coisa rígida, isso eu já tinha muito bem solidificado na minha formação. Perfeito. Né? Mas esse olhar, essa interpretação, né, essa conduta de analisar a criança como um todo, e aí sim entender e ser realmente eficiente nesse tratamento, porque a gente precisa atingir todas as camadas. E foi exatamente esse olhar que a integrativa me trouxe, e hoje eu consigo realmente ser uma médica com toda a minha bagagem já, né? Completa, muito mais completa o meu olhar. Então eu consigo atingir, é o cerne do problema na grande maioria das vezes. Mas aí também, Natália, entra a outra questão, que você disse, precisa estar aberto. Então, eu acho que isso a gente precisa colocar também, que É. as famílias precisam estar abertas para esse olhar e esse cuidado. Ai, mas Que elas muitas estão, vezes viu? Elas estão estão pedindo muito, elas estão querem pedindo, estão muito. pedindo, estão É. pedindo. Mas assim, estão pedindo, mas ainda precisa um pouquinho mais de entrega, talvez. Elas estão descobrindo, isso é fato. As mães estão cada dia mais querendo e descobrindo e se aprofundando, o que é maravilhoso. É. É que também, Eugênia, a gente tem uma outra questão, né? Que infelizmente tem muitos profissionais que não são integrativos de verdade. E aí, né, às vezes prescrevem 1 milhão de coisas, ou às vezes pedem exames caríssimos, e essas famílias, na busca da melhora do filho a qualquer custo, principalmente crianças neurodivergentes, né, autistas e tudo mais, começam a entrar nesses tratamentos caríssimos, suplementações caríssimas,
e ficam com medo, ficam receosas. E eu sempre falo que trocar a alopatia por uma fitoterapia ou por uma suplementação e não olhar para a mente, não olhar para o espírito, dá no mesmo, né? Não é esse olhar integrativo. E até a gente, né, conversando muito sobre isso, é até interessante falar um pouco sobre isso, que a Eugênia uma vez trouxe para mim, ai, Nath, eu não sei, tem hora que é complicado para mim esse mente, esse espírito, né? Ainda mais vindo dessa formação tão tradicional, tão, né, medicamentosa, vamos dizer assim, mas não medicamentosa, mas intervencionista, talvez seria a palavra, né? E eu falei com ela que ela estava muito enganada, que só a forma como ela escutava o paciente, só a forma como ela estava presente ali, só a forma como ela foi, como pessoa se desabrochando, né, Eugênia? Você mudou muito de quando você chegou aqui no NC para hoje, assim, é outra Eugênia, rejuvenesceu 30 anos. Né? Tipo, é outra pessoa. Então, isso é uma postura integrativa. Se você já está presente, saber ouvir, saber acolher, por mais que você não vá, às vezes, entrar mais a fundo nessa questão emocional, eu tenho certeza que os pacientes que chegam até você é suficiente a sua postura, o seu acolhimento e o teu olhar. Você talvez não precise sempre intervir nesse ponto de vista emocional, mas você tem esse olhar e isso já abre tudo também, já é o suficiente para vir à tona essas questões sem você nem precisar entrar muito. Exatamente, exatamente esse olhar, que é um olhar treinado. A gente precisa desenvolver esse olhar. E vai gradativamente, conforme a gente vai também se soltando, se entregando, e esse olhar ele vai vindo, até virar uma constante. É um treinamento diário. Eugênia, e assim, não dá para falar, né, de saúde infantil sem falar de saúde intestinal. Vamos combinar. Eu acho que quem está aqui na live, que é pediatra, a Isabela está aqui, já deve ter entendido isso, espero muito, né? E se não entendeu, gente, vai ter que começar a entender que o intestino, né, ele precisa ser olhado. Então, trouxe até aqui uns dados, ó. 4% das visitas no consultório do pediatra geral é devido a queixas específicas de distúrbios gastrointestinais funcional. Então, dor abdominal, refluxo, constipação, né? Então, assim, gente, quem é pediatra que sabe. Ah, que bonitinho. As mães dos pacientes falam sobre a doutora Eugênia com brilho nos olhos. Maravilhosa entrega por cada paciente. Oh, que fofinho. Então, a gente sabe que, ó, 77, em uma amostra de crianças menores de 4 anos atendidas em ambulatório, quase 77% relataram algum sintoma gastrointestinal funcional. Enfim, aí tem vários dados aqui, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que essa queixa vai chegar no consultório do pediatra, né, geral, ou de algum tipo de especialista, e não dá mais, né, Eugênia, para não saber o que fazer, ou falar que é normal, ou tudo é verme, dor abdominal, não, vamos tratar verme, né? Ou usar só omeprazol, que foi o que a gente, infelizmente, tinha de recurso praticamente, né? Omeprazol e laxante, né? E não entender, como você falou aqui muito bem, a raiz, né? A gente está aqui na pontinha do iceberg, que é a constipação. Mas a gente precisa entender, tá vendo aqui na Johanna, acho que é isso. Como é que é a alimentação, né? Como que tá a parte de suplementação, como é que tá essa tireoide. Então a gente já precisa começar a fazer todas essas correlações da tireoide com o intestino, com uma piora dessa tireoide com o intestino e metais pesados, por exemplo, né? E quando a gente aprende todo esse olhar integrativo, a gente fica munido de muitas ferramentas, de muitas armas do bem para manejar tudo isso, né, Eugênio?
É exatamente isso. Os sistemas são todos interligados. Eu costumo dizer que o intestino ele é um grande maestro que ele vai conduzindo a integração entre todos os sistemas do corpo. E esse entendimento é crucial para a gente poder não só, né, tratar e cuidar dos sintomas. Então a gente precisa realmente ter esse entendimento, né? Eu costumo dizer nos meus atendimentos que o intestino ele protege o nosso corpo de certa forma, porque Sim. ele é um mediador de várias funções. Então, o eixo intestino-cérebro, né, que acho que todo mundo já ouviu falar de alguma forma sobre isso. O intestino é considerado o segundo cérebro porque ele é de tal importância que tem um sistema nervoso próprio dele, né? O sistema nervoso mioentérico. Então, assim, não é por acaso que a gente fala e vem falando cada vez mais sobre todas essas informações. É porque realmente são questões que nós precisamos aprofundar no nosso dia a dia para poder olhar e cuidar e tratar desse paciente, né, como um todo. E dá muita dó, né, Eugênio? Eu vejo às vezes colegas, muitas alunas às vezes vêm discutir casos. Nath, estou com um paciente, tal, muita agressividade, comportamento não sei o que lá, e é TOD, e entraram com Ritalina, e entraram com tal medicamento tarja preta. E aí, quando você vai olhar um paciente, né, muitas vezes neurodivergente, com o intestino inflamadíssimo. Então, como, gente? Como que vai fazer 40 horas de terapia e vai prestar atenção? Como que vai absorver adequadamente os nutrientes para que esse nutriente vá fazer sua função no cérebro, onde quer que seja? Como que vai, né? Se ele tá com dor. Então, às vezes, esses comportamentos, quantas crianças você também já deve ter atendido, em que a gente melhora o intestino, onde a gente trata desbiose, faz uma modulação intestinal, trata fungo, essa criança consegue performar melhor na terapia, volta a falar, volta a ter uma vida, né, mais funcional possível. Então não dá mais, gente. Tipo, esse tipo de conhecimento, né, integrativo, não é mais assim um luxo, não, porque eu quero. Não, gente, é necessidade real. Porque para mim não tem outra saída, principalmente para esses pacientes, que não seja esse olhar integrativo, né? A Lauriana, é uma bênção quando encontramos médicas sensíveis como vocês para conduzir a intervenção nutricional dos pacientes. Nossa, gente, é uma troca riquíssima mesmo e só os pacientes têm a ganhar, tá? Pediatra, para mim também, que não tem parceria com nutricionista, não gosto, porque agora eu aprendi a suplementar e a nutricionista suplementa, então não vou mandar para o Nutri. Gente, vocês não sabem o quanto que o paciente de vocês tá perdendo de você não ter um nutricionista, né, para encaminhar esses pacientes. Na verdade, a gente se complementa, né, Nath? E, Totalmente. nossa, realmente é muito importante. E as trocas, uma aprende com a outra, cada um com a sua expertise, né? E o paciente só ganha, nós também, enquanto profissionais, podendo compartilhar e receber informações de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, todo mundo ganha, né? E eu costumo dizer também que, assim, o tratamento integrativo, a pediatria integrativa, nós costumamos apagar os incêndios por etapas. Então, a inflamação, né, é um grande incêndio do corpo. O corpo está manifestando, está tudo desorganizado. Então, apagar as labaredas mais altas e depois a gente vai apagando os pequenos focos até esse paciente se reestruturar, corpo, mente, espírito, ambiente, para depois a gente dar um próximo passo, que é a manutenção, né? Então, é muito importante tudo isso, essa fala. Por isso que eu gosto sempre de falar das camadas de cuidado, porque realmente é um passo que a gente vai dando de acordo com cada criança, de acordo com o que aquele corpinho está precisando naquele momento. E normalmente as crianças já chegam muito bagunçadas, né, Nath? E a gente, primeira coisa, diminuir essa inflamação, para depois a gente dando os próximos passos. Esse exemplo que você deu da neurodivergência, que hoje em dia estão muitas crianças chegando neurodivergentes.
às vezes com alteração de fala importante, muito neuroinflamadas. Então, a gente vai precisar primeiro dar um passo de cada vez para Isso. reestruturar essa resposta desse corpinho, para Perfeito. depois a gente dar um passo maior. E aí, gente, vou aproveitar, Eugênia, e convidar o pessoal, tá? Para estar com a gente quarta-feira que vem, no dia 25/2. Coloquei aqui, comenta 2502. Quarta que vem, gente, 7h30, eu vou fazer uma masterclass. Vai ser masterclass Esquenta Pós-Graduação, turma 4. Então, a gente vai falar de casos clínicos na pediatria integrativa. Já vai ser praticamente, Eugênio, uma aula inaugural da pós-graduação, né? Então, todos os alunos inscritos vão estar lá com a gente. E quem tiver interesse de saber mais, de estar lá nessa aula exclusiva, é exclusivo para médicos, tá, gente? Infelizmente, as Nutris ficam loucas aí para participar, mas é uma aula exclusiva para médicos. Então, a gente vai estar já fazendo esse esquenta da pós, que começa sábado que vem, no dia 28/2. Então, dia 25 vai ser essa primeira aula aí, né, para o pessoal entender o quanto que eles vão ganhar e o quanto que eles vão sair sabendo. E o quanto, Eugênia, você pode até falar, o quanto que existe um retorno do investimento dessa pós-graduação de pediatria integrativa, assim, incrível, maravilhoso, né? Eu falo que, claro, a pessoa vai precisar se dedicar um pouco, não tem jeito. Eu faço de tudo, né, Eugênia? Eu boto grupo lá 24 horas, eu boto 5 monitoras no grupo, eu sempre que eu posso, eu tô respondendo, eu tô dando um apoio danado. Mas a pessoa vai ter que estudar, vai ter que assistir às aulas. Só que a Eugênia também pode dizer o quanto que as aulas são, assim, objetivas e prática. Não é aquela pós-graduação que você vai ficar ali 10 horas escutando uma aula de teoria e na hora que chega na prática você fala, tá, e agora? O que que eu faço? Como é que eu aplico? Como é que eu prescrevo? Continuei sem saber. Não é isso, né? Então, se você quiser até comentar um pouquinho. Exatamente, exatamente. Práticas muito didáticas. A Nath dá um acesso assim incrível para gente, de tirar dúvidas, sabe? Com todo carinho. Ela e toda a equipe dela, Lu, maravilhosa, que está aqui com a gente também nessa live, as meninas que auxiliam o NC Instituto, né? As aulas têm um padrão assim muito para a prática clínica. Essa é a grande diferença realmente da pós, além de todo o conteúdo, a Nath, que, nossa, é uma professora ótima e tem vários convidados também incríveis, mas a forma como tudo isso é transmitido. Então, é muito importante saber que existe uma pós que vai dar todo esse suporte do dia a dia. Porque às vezes as pessoas falam, ai, pós, não, tem preguiça, vai ser longo, vai ser um ano de aula. Gente, eu falo, né, Eugênia, que o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, as escolhas que você vai. Imagina, Eugênia, se você não tivesse, né, feito a escolha, né, 2023, de ter se inscrito, né, como é que seria hoje? Será que você estaria no ambulatório ainda? Será que você ia estar com essa agenda aí tão bacana de pacientes com resultados tão incríveis, nutricionistas aqui, ó, todas elogiando o seu trabalho. Então, foi uma decisão que você tomou, foi um investimento, obviamente, financeiro, porque somos adultos e precisamos, a moeda nossa de troca é o dinheiro, né? Mas esse investimento de tempo e de energia mesmo, né? Que transformou sua prática clínica, transformou o resultado dos seus pacientes e também te transformou aí como pessoa, como vovó, fez a suplementação, gente, da nora dela, maravilhosa. Tá fazendo a suplementação do netinho. A menina tem um QI elevadíssimo. Verdade. A mudança foi muito grande. Primeiro, na minha forma de olhar, gente, e conforme os resultados, porque uma vez que a gente começa a olhar por um outro prisma, o resultado vem mais solidificado, né? E dá por quê? Porque a gente está vendo que o nosso trabalho realmente está fazendo a diferença. Isso é A muito gente bom. não está tratando um paciente de forma avulsa, né? Chega uma dor abdominal, você dá um remedinho e pronto. Não, a gente está organizando metabolicamente essa criança para que seja um adulto mais saudável, para que essa família entenda
e quanto isso impacta na vida da criança. Então, são várias vertentes. E aí, o retorno é certo. Né? O retorno é certo, porque uma vez que a gente começa a sentir a integrativa do nosso trabalho como parte da nossa vida, porque a integrativa faz parte da minha vida agora também. Sim. Então, isso começa a ser uma coisa fluida, sabe? Então, as coisas vão acontecendo e o retorno também vai acontecendo e o paciente chama outro paciente. Por quê? Porque as pessoas estão vendo esse olhar. É. Então, são estratégias também, né, exatamente nessas camadas, e que isso vai fazer toda a diferença também na nossa prática clínica e todos os pacientes. Então, nada vem sozinho. Na verdade, assim como a integrativa, né, que é o olhar integrativo, tá tudo interligado. Uma coisa vai levando a outra naturalmente, sem a gente precisar fazer grandes esforços para isso. Claro, eu não estou dizendo a nível de estudo. Não, estudo é uma coisa que é inegociável para mim. Eu sempre fui muito estudiosa. Quando eu era alopática convencional, agora então como integrativa, Tem que estudar então mais ainda. ainda é todos os dias estudar, todos, mas é um estudo com prazer, não é um estudo por obrigação, É, sabe? É um estudo de estar fazendo a nossa parte, né? isso. E Então, é um estudo onde você vai o entendendo o retorno, metabolismo, onde que entra o exato. cobre, onde que entra o ferro, por que que precisa do ômega, como que isso age, não sei aonde, por isso que a gente tem esse resultado tão maravilhoso, né? É muito legal. Eu ficava animadíssima também nas aulas, eu falava, É. nossa, que legal, como que eu não É sabia muito disso antes? fascinante, porque é Eu muito ficava, fascinante. A gente começa a ter muitas respostas que no tempo da faculdade e da prática alopática convencional, a gente não tinha. Então isso preenche, sabe? Então isso dá uma satisfação enquanto profissional de estar podendo fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E esse retorno vem e sou muito grata, né, por estar podendo experienciar tudo isso, que é uma mudança de vida realmente. que bom, fico feliz demais. Adoro quando você compartilha, né, a melhora dos seus pacientes, pacientes que às vezes você já acompanhava antes e que tiveram melhoras muito mais, né? Já vinham melhorando, claro, mas que melhoraram ainda mais expressivamente depois das condutas integrativas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação, parabéns por ter se permitido florescer como pessoa e prosperar em todas as áreas, né? Não só financeira. É isso que eu realmente quero e desejo aqui com o meu trabalho. Então, você, para mim, foi um exemplo, assim, dessa, né? Eu adorei essa expressão, desse desabrochar, né? Desse florescer seu. Foi muito legal. Obrigada por estar aqui, né? Hoje foi ótima live. E lembrando de convidar o pessoal, lembrando o pessoal, dia 25/2, comenta aqui, 25/02, para vocês virem para a nossa Masterclass Esquenta Pós-Graduação, né? Como prosperar com propósito, que é o que a gente quer e que é o que a gente faz, né, Eugênia? Isso aí. Ó, um beijo, até, obrigada, viu? Tchau, obrigada, Natália. E Até a próxima. até a próxima. Beijinho. Tchau, pessoal, boa tarde.